E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semen está na área para mais uma videogame aula, como eu gosto de chamar esse quadro do canal em que eu começo a abordar algum assunto, no meu caso de química, enquanto eu tento jogar videogames ao fundo. Então, essa gameplay que vocês estão vendo, acabei de escrever Dalton, é tudo em tempo real. Mas, beleza, segundo vídeo que estou gravando dessa nossa videogame aula. E do que a gente vai tratar hoje? Hoje eu quero falar sobre misturas. Misturas. O que são misturas? Para entender melhor o que são misturas, a gente tem que primeiro definir o que é uma substância pura. O que é uma substância pura? Bem, é uma substância que ela é pura. Coisa idiota, né? Não? Mas uma substância pura, o que tem numa substância pura? Só tem uma substância, só tem uma única coisa ali nela. Por exemplo, se a gente tiver água pura, ela é uma substância pura. Por quê? Porque dentro daquele... Imagina que eu tenho uma garrafinha com água pura. Então, dentro daquela minha garrafa terá apenas moléculas de água. A água será a única substância presente ali na minha garrafinha, certo? Em contrapartida com o que a gente tem no dia a dia, né? Por exemplo, a água que chega... Água que a gente bebe mesmo, a água que chega no nosso encanamento em casa, ela é uma água que não é pura, ela tem vários aditivos nela, inclusive para como é que eu posso dizer, para matar as bactérias que podem ter, ou então são resíduos, digamos assim, do processo de purificação da água e tratamento da água. Então a água que a gente tem na nossa torneira, ela não é pura, tudo bem? E quando a gente tem uma mistura de roça aqui, que óbvio, né? Se a gente misturar uma substância pura com uma substância pura, a gente vai ter o quê? Uma mistura, para surpresa de ninguém, não é mesmo? Fazer uma fusão aqui marota. Mas, então, por exemplo, se pegar um pouquinho de água pura e um pouquinho de sal de cozinha puro, o famoso cloreto de sódio, eu vou ter uma mistura de água com cloreto de sódio. Certo? Então, uma substância pura é quando só tem uma única coisa, uma única substância, e uma mistura é quando eu misturo duas substâncias puras ou mais, belezinha? Show de bola! Sobre as misturas e os tipos de mistura, existem algumas classificações. Será que essa escritura faz fusão? Vamos ver. Não, que triste. Sei que fizessem, mas vamos lá. A primeira subdivisão de tipos de mistura que nós temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E o que diferencia uma da outra é o chamado número de fases. O que é uma fase, digamos assim? Imagina naquele nosso exemplo da água misturada com açúcar, por exemplo, ou sal. Quando você coloca o sal ou o açúcar na água e agita um pouquinho, o que acontece? Acontece que parece que o sal desaparece. Ele fica solubilizado no meio da água. Ou seja, se você fizer a mistura de água com açúcar, mexer bem e mostrar para alguma outra pessoa, e você não contar que misturou, aquela pessoa vai olhar aquela água com sal e vai pensar que é só água, sabe? Porque quando você tem uma mistura homogênea, a aparência que nós temos é que tem apenas uma única coisa. Nas misturas homogêneas, você bate o olho e pensa que é uma coisa só, certo? Em contrapartida, nas misturas heterogêneas, por exemplo, se eu misturar água com areia, só de olhar dá para saber que tem duas coisas, porque a água e a areia não se misturam. Você vai olhar e vai conseguir enxergar a água e vai conseguir enxergar a areia. Da mesma forma, se você misturar água e óleo de cozinha, eles não se misturam, eles não solubilizam um no outro, e você vai conseguir enxergar a água separada do óleo de cozinha, certo? Então só de bater o olho você enxerga que tem duas coisas diferentes. Nossa, alguém Zombie Warrior, ok, que drop bom. Mas se você tem uma mistura heterogênea, você só de bater o olho se enxerga que são duas coisas diferentes. Belezinha? Show de bola. De forma parecida, a gente não precisa pensar só em misturas líquidas, sabe? No próprio ar que a gente respira, tem diversos gases dissolvidos. Tem gás oxigênio, principalmente gás nitrogênio,
e diversos outros gases que estão lá dissolvidos. Mas se a gente olha o ar, é uma parada bem engraçada, né? Porque a gente não consegue enxergar o ar, mas se a gente pensa no ar, a gente pensa que é uma coisa só, não é mesmo? Mas então, como o ar tem vários gases diferentes, várias substâncias diferentes, o ar é o quê? Uma mistura, certo? E como que ele parece ser uma coisa só, é uma mistura do tipo homogênea. Um pequeno ressalvo, as misturas homogêneas também são chamadas de soluções, as famosas soluções. Belezinha? Show de bola. Um segundo tipo de subdivisão, fazer essa fusão aqui, fazer a Nekogal. Jogando Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. Acho que nem falei, né, que eu tava jogando Forbidden Memory, jogo clássico do PlayStation 1, cara, muito bom. Mas enfim, uma segunda divisão de tipos de mistura são as misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. O que rola nessa brincadeira? Essa é um tipo de divisão dentro das próprias misturas. Eu gosto de dizer que a gente tem três tipos: as misturas convencionais, digamos assim, uma mistura normal, as misturas eutéticas e azeotrópicas. O que rola? Se a gente aquece uma substância pura desde o estado sólido até o estado gasoso, a gente observa que na temperatura em que essa substância passa do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o gasoso, as chamadas substâncias, ou melhor, os chamados pontos de fusão e ebulição, a gente observa que essas temperaturas são constantes, ou seja, quando o gelo, melhor dizendo, está derretendo e virando água líquida, a temperatura daquele sistema se mantém constante em 0 graus Celsius. Isso é claro imaginando que a água é pura, certo? E da mesma forma, quando a gente aquece a água e ela começa a se transformar em vapor de água, a temperatura se mantém constante em 100 graus Celsius. Isso é uma substância pura. Beleza, ganhei floresta, ali que legal. Se a gente tem uma mistura convencional, digamos assim, esses pontos de fusão e ebulição vão ser variáveis, eles não serão mais constantes. A explicação para isso não é tão complexa assim, mas não dá para explicar aqui enquanto eu jogo Yu-Gi-Oh! Desculpa, sinto muito. Sobre as misturas azeotrópicas, o que acontece? O ponto de fusão se mantém constante, ou melhor, se mantém variável, como era de se esperar para uma mistura, mas o ponto de ebulição ele é constante, ou seja, no ponto de fusão ela se comporta como se fosse uma substância pura. Mas se a gente olha o ponto de... falando de azeotrópica, né? Mas se a gente olha o ponto de ebulição, a temperatura é constante. Já nas misturas eutéticas, se a gente olha o ponto de ebulição, vai ser variável, como é de se esperar para uma mistura, mas se a gente olha o ponto de fusão, essa temperatura será constante, certo? Então, galerinha, isso é tudo que eu tinha para falar hoje. Foi bem louco. Esse vídeo foi difícil de gravar, porque é difícil você falar isso tudo enquanto joga. Tudo bem que eu tô jogando aqui nos duelos iniciais, então um pouquinho mais fácil, mas... uau, foi bem difícil. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham, se não aprendido, mas refrescado alguma coisa de forma um tanto quanto diferente. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então. Tchau!